fugiu, nela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Glória a Deus. Aleluia. Levaremos a mensagem da cruz até por uma coroa trocar. Está começando mais um programa, A Palavra da Cruz. Programa que tem como objetivo abençoar sua vida através da ministração da Palavra de Deus. Que bom que você está aqui. Estamos na quinta-feira, antecedendo, a Sexta-feira Santa, domingo de Páscoa,
E hoje um programa muito especial, porque hoje nós vamos falar sobre Jesus. Vamos dar uma pausa na nossa série, né, Vivendo o Pentecoste, e por causa da Semana Santa, nós estaremos hoje falando sobre o nosso Salvador. Amém? E o tema hoje é Jesus, o nosso Cordeiro. Glória a Jesus. Que bom, né? Fique comigo e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao teu coração. Eu tenho certeza que nesses dias de medo, esses dias de pânico, eu tenho certeza que a luz de Deus vai brilhar aqui nessa noite, amém? Fica comigo, compartilha essa live e nós vamos agora ver um louvor e depois nós retornaremos com a ministração da palavra da cruz. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, e dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Quem é você? Quem sou eu pra ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu pra que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou.
sou teu. Jesus, eu sou teu. Eu dependo de ti. Me abraça, Senhor. Glória a Deus. Quem temerei? Aleluia, glória a Deus. Nós somos do Senhor. Eu sou teu. Embora nós não merecemos, embora nós não fazemos o que é certo para receber o amor de Deus, Ele nos ama. Ainda que nós estávamos lá no pecado, longe de Deus, Ele envia o seu Filho para nos salvar. Glória a Deus por isso. Obrigado por você estar aqui nessa quinta-feira que antecede o feriado. Nós temos aqui grande audiência hoje, graças a Deus por isso. E que bom que você está aqui. Muito bom mesmo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, né? Vamos ler a palavra do Senhor que está no Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 19 em diante. Vamos ler, né? João, capítulo 1, verso de número 19 em diante, que diz assim: que esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. E ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou Cristo. E perguntaram-lhe: então quem é você? É Elias? E ele disse: não sou. É o profeta? E ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-nos: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Glória a Deus. Que leitura maravilhosa. Que leitura maravilhosa da palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor querido, pela tua palavra que foi lida aqui nessa noite, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esses meus irmãos que estão nos assistindo agora, Senhor, que estão com um coração desejoso de ouvir, Senhor querido, a sua voz, de quem ouvir, Senhor querido, aquilo que tu tens reservado, Senhor, para o teu povo. Senhor, eu repreendo todo impedimento. Eu repreendo agora, Senhor querido, toda enfermidade, todo medo, todo pânico, Senhor. Que todos aqueles, Senhor, que possam ouvir a tua voz, que possam ouvir a tua palavra, Senhor, possam ser curados, possam ser libertados, possam ser transformados, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, através dessa ministração.
Quem somos nós, Senhor, para estarmos diante de Ti para ouvir a Tua palavra? Mas mesmo assim, pelo Teu grande amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Tu nos concede esse privilégio, Tu nos concede essa honra de estarmos ouvindo a Tua voz. É isso que eu fico feliz, agradecido a Ti, Pai, por causa desse privilégio e dessa honra. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Antes de ministrar a palavra, quero mandar alguns abraços para a minha igreja, onde eu congrego, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em São José dos Campos, congregação da Vila Nair, mais conhecido como Jardim Aeroporto. Amém? Deus abençoe os meus irmãos. Quero mandar abraço também para todos vocês que estão nos assistindo, um abraço bem especial, amém? Glória a Deus. Vamos então ministrar essa palavra. Sabemos, irmãos, que nós estamos tendo um feriado um pouquinho diferente, né? Nós estamos, a partir de amanhã é o feriado, sexta-feira santa, depois tem o sábado de aleluia, e depois domingo nós comemoramos o domingo da Páscoa. E esse feriado ele está sendo diferente, porque, como todos já sabem, por causa da quarentena, nós estamos sendo forçados, né, a estar dentro de casa, a não estar saindo. E se for sair, é só por urgência ou por necessidade. As igrejas não estão tendo cultos ou missas, então a nossa rede social, a rede social pelo Face, está sendo um instrumento muito válido para que nós possamos ter esse contato, né, com a palavra de Deus, esse contato com o Senhor. E é interessante, irmãos, que o tema que nós vamos abordar hoje, porque essa pregação surgiu em uma entrevista que eu assisti. Eu gosto muito de programas de entrevista, eu gosto muito de entrevistas. E o que me fez pensar sobre essa mensagem hoje foi porque o entrevistador fez uma pergunta para um religioso estava sendo entrevistado, e esse entrevistador, ele fez uma pergunta que me chamou muita atenção. Essa pergunta, ela tocou muito forte o meu coração. E a pergunta era o seguinte: esse entrevistador, ele perguntou para o religioso o seguinte: o que te chama mais atenção em Jesus? O que mais te impressiona na história de Jesus? E eu fiquei pensando essa pergunta, a resposta, eu não me lembro a resposta que aquele religioso deu, mas eu fiquei pensando qual era a resposta que eu, Saulo, daria a essa pergunta. E é interessante que o Espírito Santo, ele foi trabalhando no meu coração e me fez lembrar desse texto aqui, na qual nós lemos aqui. Eu li aqui para você. O que estava acontecendo aqui? João Batista estava iniciando o seu ministério. E ele estava batizando as pessoas. João era o nome dele. O Batista não era um sobrenome, era como se fosse um apelido, porque a grande característica de João Batista é que ele batizava, e esse batismo simbolizava o arrependimento, para que a pessoa pudesse ver e entrar no reino de Deus. A mensagem de João Batista era o seguinte: arrependam-se todos vocês, para que vocês possam entrar no reino de Deus. Então a forma que João Batista ele encontrou, né, que Deus deu no coração dele para demonstrar que a pessoa se arrependeu, era o batismo. E ele estava crescendo, o seu ministério estava crescendo, todo mundo sabendo, ouvindo a pregação de João Batista. E então uma comissão de Jerusalém, né,
os fariseus, os escribas, fizeram uma comissão para ir até o lugar onde João estava batizando. João, ele gostava muito de batizar as pessoas no Rio Jordão. Então, essa comissão sai de Jerusalém, vai até o Rio Jordão, e eles chegam ao João e começam a inquirir a João. Começam a fazer perguntas, e a primeira pergunta que essa comissão faz é o seguinte: João, você é Cristo? Aí João diz: não sou Cristo. João, tu és Elias? Elias é o profeta. Tem uma profecia, né, que está escrito no profeta Malaquias, o último livro da Bíblia, que diz que antes do Messias aparecer, Deus iria enviar primeiro o seu profeta, Elias. Então havia-se o comentário que aquele João Batista era o Elias. Então os fariseus perguntam: tu és o Elias? Não. Tu és um dos profetas? Não. Então quem tu és? Então João, ele recita um versículo que está no livro do profeta Isaías. Ele diz: eis que eu sou a voz que clama no deserto. E os fariseus dizem: então tá bom, mas com que autoridade então você batiza essas pessoas? Aí João diz: olha, o que eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem, e ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. Então o que João Batista está dizendo? O que eu estou fazendo é preparando vocês, porque tem alguém que já está entre vocês, ele está andando por aí, ele está percorrendo caminhos por aí, e eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. E no dia seguinte, ou seja, no outro dia que aconteceu esse diálogo, Jesus então chega até João, ele passa até na frente de João, e João então, ele para tudo e anuncia para aqueles que estavam ali: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que implica, é essa a questão que nós vamos trabalhar hoje. O que implica essa expressão? Porque os judeus, irmãos, nessa época e até hoje, eles estão esperando um Messias. Eles estão esperando uma pessoa que é ungida por Deus. A palavra Messias, a palavra Cristo, quer dizer o ungido. É aquela pessoa que vai governar Israel. E Israel se tornará uma nação próspera, uma nação guerreira, e ela viverá os dias que teve na época do reinado de Davi. Se você estudar as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias, as profecias dizem que esse Messias seria descendente, ou seja, faria parte da linhagem de rei Davi. O rei Davi era de Belém, de Judá. E Judá, a tribo de Judá, tinha um símbolo, e esse símbolo era um leão. Então, um dos nomes na qual esse Messias tinha era o leão da tribo de Judá. Então, se João Batista, nesse dia aqui, se ele visse Jesus e falasse assim: eis aí o leão da tribo de Judá, todo mundo iria reconhecer que Jesus era o Messias. Mas João, ele não fala isso. João diz: eis aí o Cordeiro de Deus.
Uma coisa, irmãos, é você sair na rua e ver um cordeiro. O cordeiro é um animal dócil. O cordeiro, ele não tem um instinto de autodefesa. Agora, se você sair da rua e encontrar um leão, você fica atemorizado. Então, o que João Batista estava querendo dizer com essa expressão? O que o João Batista estava querendo dizer quando ele disse isso? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que isso tem a ver com a Páscoa, pastor? Você vai saber. Tem tudo a ver. A primeira implicação em que na qual o que João estava querendo dizer era o seguinte: eis aí um homem em que na qual aponta para a nossa insuficiência. Aí nós temos que remeter aos dias, lá no início do mundo, nos dias do Jardim do Éden, quando o primeiro homem, Adão, pecou. Quando Adão, ele entra em rebeldia com Deus, contra Deus, quando ele come daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele come daquele fruto. E a Bíblia diz, que você lê em Gênesis capítulo 3, que a primeira coisa que aconteceu depois que eles comeram aquele fruto, a consciência foi despertada. E ela foi despertada no seguinte sentido: eles perceberam que estavam nus. Até aquele dia, a nudez era uma coisa normal. A natureza ajudava, brotava. Mas depois daquele dia, o homem, depois que ele pecou, o homem se sentiu na obrigação de se sustentar. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Ele pegou folhas de figo, folhas da figueira, e fez uma roupa. Até que o Senhor Deus vai até o jardim e pergunta: Adão, onde tu estás? E ele se esconde de Deus. Ele tem pavor de Deus. E por causa desse pavor, desse medo, Deus então tem aquela fatídica conversa. E diz a palavra de Deus que Deus, ele mata um animal. E desse animal ele faz uma roupa para Adão e Eva. Isso deve ter cortado o coração de Adão. Você sabe por quê? Eu vou te falar o porquê. Porque a Bíblia diz que Adão, ele deu um nome para todos os animais. Então, quando você dá um nome para alguém, você tem um vínculo. Eu acredito que Adão, ele tinha um vínculo com todos aqueles animais. E quando ele vê aquele animal na qual ele ajudou a criar, a amar, a Bíblia diz que aquele animal foi morto. E que Deus tirou a pele daquele animal e fez uma roupa para Adão. Então, o que implica dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus? Implica em dizer que nós somos insuficientes. Não importa qual é a grande obra na qual você tem capacidade para fazer. Não importa qual é a caridade. Não importa o quanto é bom o teu caráter, como é bom a sua integridade.
se nós queremos o favor de Deus, se nós queremos ter algo de Deus por obras, saiba de uma coisa, meu amigo, saiba de uma coisa, minha amiga, nada disso é suficiente diante de Deus. Nenhuma obra é capaz de surpreender Deus, porque tudo que nós fazemos, o profeta Isaías, ele tem um versículo muito forte que ele diz que a nossa justiça para Deus é como um trapo de imundícia. Quando Deus olha a minha vida e eu quero fazer a obra de Deus por motivo para agradar a Deus, para aplacar a ira de Deus, isso é insuficiente. Domingo passado, muitas igrejas, muitos irmãos fizeram jejum pelo Brasil. A maioria fez jejum para aplacar a ira de Deus. Irmãos, nenhuma obra, tanto espiritual como material, é capaz de nos garantir a salvação. Porque a nossa salvação não vem das obras, não vem das nossas obras. Então, quando João Batista, ele olha para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava dizendo: eis aí um homem que ele implica em apontar para nós que nós somos insuficientes. Não adianta vocês fazerem sacrifícios, não adianta vocês fazerem obras cunhadas na sua religiosidade, não adianta. Se vocês não olharem para esse Cordeiro, vocês são insuficientes. Deus olha para nós, e se não tiver esse Cordeiro, se não tiver o sangue do Cordeiro em nós, Deus, ele rejeita. Deus, ele não olha para nós, porque nós somos filhos da ira. Por isso que nós precisamos do Cordeiro. Então a primeira implicação é essa, que esse Cordeiro, ele aponta para a nossa insuficiência. A segunda implicação, na qual, quando João Batista, ele diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, é que esse Cordeiro é a oferta que Deus aceita. Existem ofertas que Deus aceita e existem ofertas que Deus rejeita. Aí nós vamos para Gênesis capítulo 4, quando Caim e Abel, filhos de Adão, vão fazer um culto a Deus, vão prestar um culto a Deus, vão prestar uma oferta a Deus. Você conhece a história. A Bíblia diz que Abel pegou a primogênita das suas ovelhas, e Caim pegou os frutos, porque Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelhas. Ele tinha um rebanho de ovelhas. E a Bíblia diz que Deus, quando ele olha o culto de Caim, quando ele olha o culto de Abel, a Bíblia diz que Deus se atentou para a oferta de Abel, que Deus se agradou da sinceridade do coração de Abel, porque Abel, ele fez o melhor, deu o seu melhor. Caim não foi sincero. Caim fez aquilo por protocolo. Caim fez aquela oferta, teve que dar aquela oferta, talvez com dor no coração. Então, quando terminou o culto, aquele culto, Caim ficou com ciúmes do seu irmão. E todo mundo sabe aonde que acabou essa história. Abel acabou sendo morto por Caim, porque Caim se enciumou, porque Deus se atentou para a oferta de Abel. Irmãos,
Quando João Batista ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista estava dizendo: eis aí a oferta que Deus aceita. Não importa o que vocês estão ofertando a Deus, só existe uma oferta que Deus aceita: a própria vida. É interessante pensar nisso, porque Jesus, em Filipenses está escrito que ele se esvaziou de si mesmo, ou seja, ele é Deus, e ele se encarnou, ele se fez carne. E por que ele se fez carne? Para habitar entre nós, para viver entre nós, e para morrer por mim e por você, para ser a nossa oferta. Embora muitas pessoas na época de Jesus ofertavam no templo, aquilo ali era a sombra de coisas futuras. O sistema do culto, o sistema do tabernáculo, o sistema do templo, em que as famílias levavam o cordeiro para ser sacrificadas, aquilo ali era um símbolo, era uma previsão da obra e do ministério de Cristo. Porque Cristo, quando ele morreu na cruz, a cruz foi como se fosse uma oferta que Deus se atenta. E hoje essa oferta tem frutos, e esses frutos é todos aqueles que aceitam essa oferta, que aceitam estar debaixo dessa oferta. É por isso, irmãos, que eu creio na graça de Deus, porque a graça de Deus é isso. A graça de Deus aponta para a nossa insuficiência, e aponta para o seguinte fato: que se eu sou abençoado, se eu hoje tenho vida com Deus, se hoje eu tenho livre acesso a Deus, se hoje eu tenho o Espírito Santo na minha vida, se hoje eu posso orar e sentir a presença de Deus, é porque teve uma oferta que custou a vida do cordeiro. E esse cordeiro representou a mim e a você. Então, quando João Batista ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista estava dizendo: eis a oferta que Deus aceita. A terceira implicação de João Batista, o que João Batista estava querendo dizer com essa expressão, é que eis aí o Cordeiro da provisão. Aí nós vamos para Gênesis capítulo 22, quando Deus chega para Abraão e diz: Abraão, quero provar a tua fé, sacrifica o seu filho Isaque. E o pai Abraão, com o coração dolorido, porque Isaque era a personificação da promessa de Deus na vida de Abraão. Quando Deus ele chama Abraão, Deus diz que ia abençoar Abraão, a sua descendência, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando Deus ele olha para Abraão, a gente lê a história dele, você vai ver que a grande angústia de Abraão é que ele queria ter filhos, ao ponto até de arrumar Ismael. Agar, aquela confusão toda. E de repente, quando Sara ela tinha 100 anos de idade, Deus olha para Sara e Sara tem o seu filho Isaque. Então, quando Abraão ele via Isaque, ele acreditava que Deus estava honrando a promessa que ele fez lá em Ur dos Caldeus. Mas de repente Deus então ele chega: eu quero seu filho para mim. Imagina essa situação.
Só que Abraão, ele não questiona. Abraão, ele chega, leva o seu filho Isaque até o Monte Moriá. Os irmãos conhecem a história. E quando Abraão, ele vai sacrificar o seu filho, interessante que num diálogo antes desse fato acontecer, Isaque pergunta: pai, temos a lenha, temos tudo, mas aonde está o cordeiro? E Abraão, a fé de Abraão é fantástica, né? Porque Abraão, ele não diz: ah, meu filho, o cordeiro é você. É você que vai morrer hoje. Não, o que Abraão fala? Deus proverá o cordeiro. Abraão já acreditava que Deus iria honrar a sua palavra. Em nenhum momento Abraão desconfiou que Deus iria, por mais que as circunstâncias estavam dizendo ao contrário, Abraão nunca pensou que Deus iria voltar atrás. Até que quando ele amarra Isaque, coloca Isaque sobre o altar e vai matar Isaque, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece e diz: não faça isso, sei agora que tu temes a mim. Olha para o lado, Abraão. Quando Abraão olha para o lado, tem um cordeiro amarrado no galho lá. Então, um dos nomes na qual Abraão deu ao Senhor é Jeová Jireh, que quer dizer aquele que provê, o Deus da provisão. Então, quando João Batista, ele chega e olha para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista estava dizendo: eis aí o homem que é a nossa provisão. Ele é a nossa provisão na hora certa. Ele vem na hora certa. A humanidade está perdida. A humanidade está longe de Deus. Eis aí o homem que vai nos trazer a provisão, que vai nos reconectar com Deus, que vai nos fazer andar novamente com Deus, aquilo na qual foi perdido no jardim do Éden. Esse homem que está vindo aí, ele é a nossa provisão para que nós possamos novamente, aleluia, nos voltar para o Senhor, novamente para andar com o Senhor, novamente para estarmos diante de Deus. Aleluia. A quarta implicação. O que João Batista queria dizer? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro, ele aponta para a nossa insuficiência. Segundo, ele é a oferta que Deus aceita. Terceiro, ele é a nossa provisão. E o quarto, ele nos livrará do poder da morte. O seu sangue nos livra do poder da morte. Aí nós temos que ir para Êxodo, capítulo 11. A Bíblia diz que Israel já era um país, já era um povo grande, uma nação. E eles estavam sendo escravos do Egito. Eles ficaram 430 anos sendo escravos do Egito. E Deus envia Moisés. E Deus castiga o faraó e os egípcios com as 9 pragas. E quando chega na 10ª praga, Deus anuncia a Moisés: Moisés, agora é a hora. Depois dessa praga, os egípcios vão pedir para que vocês possam sair. E essa praga vai ser o seguinte: todos os primogênitos do Egito, ou seja, de todos os filhos mais velhos, desde os homens de famílias até os animais, vão morrer. Porque eu vou enviar o anjo da morte. E esse anjo da morte vai entrar em cada casa, aonde tiver um primogênito, vai morrer. Mas em Israel não vai ser assim.
peço para que todo mundo, o povo de Deus, junte as suas coisas. Deus falando para Moisés: junte as suas coisas. Nesse dia, não comam nada pesado. Nesse dia, façam pães sem fermento. E nesse dia, pega um cordeiro. Se uma família não tem um cordeiro, junte-se com a outra família, mas pega um cordeiro, mata esse cordeiro, faz um churrasco com esse cordeiro, e pega o sangue desse cordeiro, e passa pelos umbrais das portas, nos cantos da porta. E quando o anjo vier, Moisés, avisa o meu povo, que quando o anjo vier, aleluia, e passar pela porta, e ver o sangue do cordeiro na porta, esse anjo não vai entrar na casa, ele vai passar reto, porque naquela porta tem o sangue. E foi o que aconteceu, irmãos. Em Israel, em Gósen, onde estavam os israelitas, não houve uma morte, mas na terra do Egito, não havia uma casa que não tinha choro, porque o primogênito morreu. Até o primogênito de Faraó morreu. E eles foram convidados a sair do Egito por causa dessa 10ª praga. E foi aí então que Deus ele instituiu a Páscoa. Foi aí então que Deus ele chega para Moisés e diz: olha, todo ano vocês vão ter que relembrar o que vocês passaram aqui. Todo ano, no mês de abril, no 14º dia desse mês, vocês vão, durante a semana, fazer comemorações. E vão pegar um cordeiro, e vão se alimentar desse cordeiro, para que vocês possam lembrar o que aconteceu aqui. Então, quando João Batista, ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João Batista estava dizendo o seguinte: eis o Cordeiro de Deus, que nos livra do anjo da morte. Irmãos, o nosso principal problema, o principal problema da humanidade é a morte. É a morte. Nós não suportamos a morte. Ninguém gosta de falar da morte. Mas o que poucas pessoas sabem é que quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou no 3º dia, no domingo de Páscoa, ele venceu a morte. Ele venceu a morte e ressuscitou com um corpo glorificado. Mas o que vocês talvez não saibam é que Jesus, antes dele ressuscitar, ele era um filho unigênito de Deus. Mas depois que ele ressuscitou, ele não é mais considerado unigênito. Ele é considerado primogênito. Primogênito. Sabe por quê, irmãos? Porque ele foi o primeiro a ressuscitar. E assim como ele, todos aqueles que aceitam o sacrifício do Cordeiro, todos aqueles que estão cobertos pelo sacrifício do Cordeiro, ele é abençoado. Porque a morte já não é mais um impedimento para mim e para você. Por isso que eu gosto da Páscoa. Por isso que eu comemoro a Páscoa. Porque a Páscoa agora, para mim, é um sinal de ressurreição. É um sinal que a morte agora não tem mais poder sobre a minha vida. Eu posso até morrer, mas eu vou ressuscitar.
no dia em que o nosso Senhor voltar, haverá a ressurreição dos justos, e nós iremos ressuscitar com um corpo semelhante ao corpo dele. Assim como ele teve um corpo glorificado, nós também teremos. Aleluia. Então, João Batista estava dizendo o seguinte: eis aí o Cordeiro de Deus, que nos livrará do poder da morte. A quinta implicação é que eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava querendo dizer o seguinte: eis aí o nosso substituto. Porque Moisés, depois que sai do Egito, depois que teve um encontro com o Senhor lá no Monte Sinai, ele sistematiza o culto. E Deus então começa a instituir as festas: a Páscoa, a festa do Pentecoste, a festa dos tabernáculos. E ele estabelece um dia em que os judeus chamam de Yom Kippur, o dia da expiação. Nesse dia, irmãos, o que acontecia? O sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, que era um lugar terrível. Terrível por quê? Porque nem todo mundo podia entrar lá. Para entrar nesse lugar, a pessoa tinha que se santificar, e só quem podia entrar era o sumo sacerdote. E nesse dia, o sumo sacerdote, ele entrava nesse lugar, levava um cordeiro, e ele pegava aquele cordeiro e sacrificava aquele cordeiro em prol dele, em prol dos sacerdotes e em prol de toda a nação. Aquele cordeiro era o substituto. E é interessante, irmãos, que em Levíticos, se você for estudar o livro de Levíticos, você vai ver que para cada infração, para cada pecado, tinha uma oferta. Levava-se um cordeiro, levava-se um animal, e aquele animal que não tinha culpa nenhuma, a culpa era minha, a culpa era sua, aquele animal, ele levava toda a culpa. Então, quando João ele diz: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo, João estava se referindo a esse dia de Yom Kippur, que quando Jesus ele foi na cruz, ele morreu na cruz para te salvar. Jesus, ele estava sendo o nosso, e ele é o nosso mediador, ele é o nosso substituto. O meu pecado, as minhas falhas, tudo aquilo na qual me afastava de Deus, através de Jesus, aleluia, através de Jesus, foi perdoado, foi apagado. O seu sangue, a palavra expiar é cobrir. O seu sangue cobriu todos os nossos pecados. O seu sangue cobriu tudo aquilo na qual era motivo, era razão, era circunstância de me afastar de Deus. Isso é lindo, irmãos. Talvez você só lembra da Páscoa por causa do coelhinho da Páscoa. Talvez você só lembra da Páscoa porque tem ovo de chocolate. Mas eu quero dizer, vou até sentar aqui, porque eu quero dizer para você que não é assim, irmãos. O diabo tem cegado o entendimento de muitas pessoas, de muitos crentes, até que estão na igreja, porque não sabem o real sentido da Páscoa. A Páscoa, irmãos, a Páscoa, ela aponta para o Cordeiro de Deus. E esse Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. É interessante, irmãos, que essa expressão de João Batista,
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele aponta para duas verdades escatológicas que ainda vai acontecer. Primeira verdade, que esse Cordeiro irá julgar a terra. Isso está em Apocalipse, capítulo 5. Quando João, o evangelista João, não o João Batista, mas o apóstolo João, ele vai aos céus e ele vê um livro selado com 7 selos. Aquele livro estava contido todos os juízos, as justiças que Deus iria fazer na terra, porque a terra estava injusta, a terra estava perseguindo o povo de Deus. Então João, ele chora, porque ninguém acima do céu, ninguém abaixo da terra, nem no inferno era capaz de abrir aqueles 7 selos. Então aí vem um anjo, e o anjo diz: João, não chores, porque o leão da tribo de Judá, ele é digno, e ele vai abrir o livro. E quando ele olha a visão de Jesus, ele coloca essa expressão, que era como um cordeiro que foi morto. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Jesus virá e vai julgar esse mundo. Ele vai julgar todas as coisas. E a segunda implicação, eu quero terminar lendo esse texto. Esse texto é muito bonito, irmãos. Eu quero terminar lendo esse texto. Está em Mateus capítulo 26, verso de número 17, que diz assim, que no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiam a Jesus e perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? E ele respondeu dizendo que entrasse na cidade, procurasse um certo homem e dissesse: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. E ao anoitecer, Jesus ele fala, vai contando, dizendo que um de vocês vai me trair. E no verso 26, Jesus fala que enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam deles, todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. É o Cordeiro, irmãos. O sangue de Jesus é derramado para perdão de muitos pecados, em favor de muitos. Oh, que coisa gloriosa. E no verso 29, olha só o que ele diz: e eu lhe digo que agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. O que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava dizendo o seguinte: olha, essa é a última Páscoa que eu vou comemorar com vocês aqui nessa vida, porque a próxima Páscoa que eu vou celebrar com vocês vai ser quando o reino de Deus se firmar nessa terra. Aleluia. E a Bíblia diz quando isso vai acontecer: quando ele buscar a sua igreja. Porque quando ele buscar a sua igreja, nós entraremos nas bordas do Cordeiro. Isso está em Apocalipse capítulo 19. E ele diz, João fala: bem-aventurado aqueles que participarão da bordas do Cordeiro. É nesse dia, meus irmãos, que será celebrado a Páscoa lá no céu. Então, todas as vezes que ceiamos, todas as vezes que participamos da Santa Ceia ou a Ceia do Senhor, como queiram,
nós estamos relembrando esse dia da Páscoa. É errado, irmãos, nós falarmos assim, a última ceia. Não é a última ceia. O que nós temos que falar é a última Páscoa. A última Páscoa que Jesus esteve entre nós. Irmãos, isso é muito lindo. Isso é maravilhoso. Já parou para pensar que a Páscoa já parou para pensar que a Páscoa tinha tanto significado para nós, para mim e para você? Então eu quero orar por você. Eu quero ministrar na sua vida a bênção da Páscoa. E que nós possamos olhar para Jesus. Se alguém perguntar para mim e para você: pastor, irmão, irmã, o que mais te chama a atenção em Jesus? Você pode dizer o seguinte: irmão, sabe o que mais me chama a atenção em Jesus? Que Ele é o Cordeiro de Deus. E que o Cordeiro de Deus, Ele tirou os meus pecados. Ele aponta para a minha insuficiência. Que Ele é a oferta que Deus aceita. Que Ele é a nossa provisão. Que Ele nos livra do poder da morte. Que Ele é o nosso substituto. Que um dia vai voltar para julgar essa terra, para julgar os maus, para julgar aqueles na qual rejeitam o amor, que fazem maldades. Toda a injustiça será julgada. E que Ele voltará para buscar aqueles que Ele ama. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por nos fazermos participantes do Teu sangue. Participantes, Senhor, do Teu corpo, Pai. Senhor, que nós possamos, Senhor, ser agaciados nessa Páscoa. Estamos preocupados, em pânico por causa dessa epidemia, dessa pandemia, mas sabemos que o Teu sangue nos protege, que o Teu sangue nos afasta de todo o mal, nos afasta, Senhor querido, de toda enfermidade. E é sobre isso que nós contamos, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Que bom que você esteve aqui comigo. E que nós possamos, na próxima quinta-feira, estarmos aqui para pregarmos a palavra da cruz. Não perca, quinta-feira que vem nós iremos retornar à nossa série Vivendo o Pentecoste. Nós estaremos falando, iniciando, a nossa conversa sobre os dons do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Até a próxima quinta-feira com mais um programa, A Palavra da Cruz.
Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas... Jesus, Ele é a paz e a solução pro teu problema. Ele vai tirar você desse dilema. Jesus Cristo tem vitória pra você. Eu agora estou em